Deuses da Umbanda, Nels e Tioca. Introdução. Foi numa das escolas mais cobiçadas pelos universitários do Brasil, conhecida como o lugar onde se reúnem os melhores e mais capacitados jovens da nação, que tive o meu primeiro encontro dramático com um espírita, que estava endemoniado, necessitado de libertação. Isso aconteceu quando eu participava do Ministério Estudantil. Foi nesse período que vi o misticismo penetrando em cada campus universitário, bem como no mundo acadêmico. A chamada Revolução de 1964, com a violenta repressão contra a expressão de certas linhas de pensamento, trouxe um grande vácuo no meio dos chamados intelectuais e no mundo acadêmico. O ambiente universitário, até então lavado pela ideologia política, de repente viu-se tolhido de refletir e de articular, como acontecia anteriormente. Diante dessa situação, uma alternativa era de adesão ao misticismo e ao baixo espiritismo. Então, muitos grupos religiosos cresceram, inclusive a Umbanda. Nesse processo, não só o mundo acadêmico foi vítima desse tipo de invasão, mas também o político, o artístico, o intelectual e o da comunicação de massas. Os cantores mais conhecidos compuseram músicas com temas do baixo espiritismo. Autores de renome, como Jorge Amado, popularizaram ainda mais esse movimento com suas obras. Essa religião, a Umbanda, que na primeira metade do século passado era completamente proibida, tida como perigosa, considerada como um atentado à saúde pública, controlada pela polícia, surgia agora no cenário nacional com uma força extraordinária para se impor como a religião nacional do Brasil. Embora esta nação tenha sido conhecida como católica, na realidade este país, que um dia foi chamado de Terra de Santa Cruz, tem hoje cerca de 70% da sua população composta por pessoas com algum envolvimento espírita. Já tivemos um presidente praticante do baixo espiritismo e a primeira-dama era mãe de santo, líder de um terreiro, até começar a exercer o seu papel oficial. Altos dignitários da República, pessoas do alto comando da União, eram envolvidos em magia. O país estava sendo literalmente tomado pela força da magia. Governadores e prefeitos permitiam sessões de espiritismo em seus palácios. É comum aparecer feitiçaria, conhecida como despacho, nas repartições públicas, bem como nas embaixadas brasileiras no exterior. Jornalistas, comunicadores do rádio e da televisão, jogadores de futebol, artistas, quase todo o país tem aderido ao espiritismo de expressão popular. O animismo, que tem sido considerado uma expressão de religião dos primitivos, tem voltado a dominar o cenário brasileiro. Na realidade, o mundo que um brasileiro comum percebe é um universo animado, mágico, vivo, onde a interferência de espíritos dos mortos, de deuses e de antepassados índios acontecem naturalmente. A Igreja Evangélica Brasileira nunca foi suficientemente preparada para enfrentar essa situação, e tomou basicamente dois tipos de atitude. Primeiro, considerou o espiritismo o avivamento da prática de uma velha superstição, e não questionou o porquê dessas práticas. Raramente a Igreja confrontou o espiritismo com seriedade. Esse primeiro grupo, igrejas tradicionais, não tinha ideia da realidade do mundo espiritual e da luta espiritual em que o Brasil estava, e está, envolvido. A segunda atitude sustentada pela Igreja Evangélica no Brasil foi considerar o espiritismo como uma manifestação do poder demoníaco e confrontá-lo com o poder de Deus. Ela reconhece o mundo dos espíritos e o considera com toda seriedade. No entanto, peca muitas vezes por não exercitar todo o discernimento necessário e não desenvolver uma reflexão teológica adequada. Esse grupo é constituído de carismáticos e pentecostais, os únicos que têm desenvolvido o Ministério de Libertação. Alguns autores evangélicos brasileiros têm publicado pesquisas sobre alguns aspectos do espiritismo. Essas obras são de valor, pois a maioria delas é fruto de experiências de muitos anos de ministério. É digno de observação que, até uns 50 anos atrás, existia mais literatura sobre o baixo espiritismo, fora do Brasil. Muitos antropólogos, etnólogos e sociólogos estrangeiros têm feito pesquisas sobre o fenômeno do baixo espiritismo. Só nos últimos anos é que os nossos cientistas sociais passaram a fazer pesquisas nessa área e a publicá-las. Fico muito triste em tomar conhecimento de que, com quase 200 anos de evangelismo nacional, a nossa igreja não tenha considerado com seriedade o kardecismo que chegou no Brasil mais ou menos na mesma época, nem o baixo espiritismo, sempre presente, no meio da nossa população. É importante que reconheçamos a nossa falha no passado e procuremos andar em comunhão constante com o Espírito Santo para desenvolver uma teologia de discernimento nessa área. Esta falha é também devida a um tipo de teologia que herdamos do hemisfério norte, incluindo não apenas os Estados Unidos, mas a Alemanha, a Grã-Bretanha e a Suíça, que nos deram uma cosmovisão mais mecânica do mundo, permitindo que caíssemos num reducionismo da visão apenas racional da realidade, fruto do iluminismo. Quando os pentecostais vieram com toda a sua simplicidade, chamando o nosso adversário pelo nome, a maioria do povo evangélico os chamou de fanáticos e não lhes deu muita atenção. Embora a igreja evangélica aqui vivesse no meio de um ambiente cheio de magia, por descartar todo o aspecto animado em que o brasileiro comum vivia, não conseguiu contextualizar a sua mensagem. Resolvi pesquisar e escrever alguma coisa referente a este assunto, porque sinto como que chamada a fazê-lo. Em primeiro lugar, enquanto participava da evangelização de estudantes, deparei-me com muitos casos de endemoniamento,
Em seus vários estágios, compartilhando as minhas experiências, passei a ser convidada para falar do assunto em igrejas e nos encontros de jovens, nos congressos da ABU com estudantes universitários, e em congressos e eventos com a participação de pastores, seminaristas, professores de seminários e líderes. O assunto não é dos mais belos. É um assunto pesado que, por mim, eu não escolheria para pesquisar e escrever. Mas o histórico do meu ministério, com 10 anos entre os estudantes universitários, 6 anos com a Rádio Transmundial do Brasil, respondendo 100 cartas mensalmente no departamento de aconselhamento pessoal, e através delas tomando conhecimento de casos de experiências de origem demoníaca, tomadas como manifestações dos dons do Espírito. Esses são fatores que me levaram a considerar o desafio da Umbanda à comunidade evangélica. Nas minhas pesquisas, utilizei a literatura encontrada na Universidade da Califórnia, Los Angeles, UCLA, tanto de autores umbandistas como de estudiosos do africanismo e de alguns repórteres norte-americanos que de perto seguiram o fenômeno. Ainda a biblioteca do Fuller, onde eu estudava, forneceu livros teológicos e pastorais, e algumas teses na área. Além de pesquisar sobre o desenvolvimento do sincretismo de várias heranças religiosas, refletirei sobre as implicações teológicas e pastorais dessa situação. 3 são os aspectos que pretendo abordar. Primeiro, conhecer e entender a natureza da fenomenologia do baixo espiritismo, da Umbanda, focalizando o sincretismo religioso. Em segundo lugar, refletir teologicamente sobre o mundo dos espíritos, porque a fenomenologia da religiosidade popular, qualquer que seja a sua expressão, é algo que se encontra no meio de quase todos os povos, e esteve bem presente na vida dos próprios hebreus. Creio que a palavra de Deus apresenta suficiente orientação para se refletir sobre a questão e creio que poderei aplicar os seus princípios no dia de hoje, no nosso caso brasileiro. Em terceiro lugar, quero considerar as implicações pastorais no confronto com os umbandistas. Procurarei responder à questão, onde entraria o poder do Espírito Santo no confronto com os espíritos. As implicações pastorais do espiritismo necessitam, com respeito àqueles que dele participaram, de um cuidado todo especial no processo de sua conversão, cura, libertação dos espíritos guias e no seu crescimento espiritual para tornarem-se pessoas maduras em Cristo. Há uma variedade de tipos de baixo espiritismo no Brasil. Para meus estudos escolhi, dentre eles, o que é mais conhecido no sul do país, a Umbanda, que tende a crescer e penetrar em outras regiões, bem como tende a afirmar-se como a religião nacional do Brasil. Renato Ortiz diz que, se hoje o Candomblé e a Macumba podem ainda ser consideradas religiões africanas, a Umbanda deve ser vista como a religião nacional. A palavra baixo está sendo usada como terminologia em uso pela antropologia, significando religiosidade popular, expressão religiosa das massas. Ela é muito diferente das altas religiões com alta teologia totalmente transcendente aos problemas diários do povo. As chamadas altas religiões lidam com seus deuses cósmicos, anjos e demônios que constituem espíritos de outro mundo sem nenhuma relação aparente com a realidade cotidiana deste mundo. Já a religiosidade popular envolve-se com o cotidiano, com os acontecimentos do dia a dia, e exige que os mundos do homem e do espírito, quer sejam deuses ou espíritos de mortos, se misturem numa situação concreta. Outra razão de se usar a palavra baixo é para diferenciar do alto espiritismo de Allan Kardec que, embora seja um espiritismo, considera-se muito diferente das práticas chamadas de baixo espiritismo. Ele é mais racional e apresenta uma doutrina mais elaborada e aparentemente responde às grandes perguntas sobre o sofrimento humano e sobre a justiça no universo. As diferenças dessas variedades do baixo espiritismo podem parecer mais de uma perspectiva regional, mas há uma diferença fundamental entre as religiões afro-brasileiras e o que vamos focalizar mais detalhadamente, a Umbanda. Quando enfrentamos o desafio que a Umbanda nos apresenta, lembramos-nos das palavras do apóstolo Paulo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. F 6.12. De fato, está se desenvolvendo uma luta ferrenha nas regiões celestes, pois as hostes demoníacas sabem que tem um tempo limitado. Temos um Senhor que conquistou a vitória sobre Satanás e os seus anjos, vitória esta que deve ser vivida pela sua igreja, como sinal da presença do reino entre nós. Sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Permitamos, pois, que ela seja a verdadeira igreja. Aos pastores anônimos do Brasil. Deuses da Umbanda, Nelze Tioca. Capítulo 1 de 10. A Umbanda, raízes primitivas. O baixo espiritismo brasileiro pertence ao sistema de crenças que é chamado animismo. Entende-se como animismo o sistema de explanação que lida com a realidade deste mundo conhecida como transempírica. É a realidade que o mundo ocidental perdeu de vista pelo seu racionalismo e intelectualismo. É a realidade que se expressa no mundo sobrenatural, onde deuses e espíritos vivem e convivem com os homens no seu dia a dia. Esse sistema de crença inclui a plena aceitação dos deuses e espíritos fazerem dos rios, dos lagos, dos montes, dos morros e das casas a sua morada, além de tomarem posse de um vasto ou pequeno território. Esse sistema inclui, dentro de si, elementos como aparições, mortos, espíritos bons, maus e amorais. O animismo caracteriza-se por ter os seguintes elementos:
É fenomenológico, e inclui transe e possessão, adivinhação e cura. É manipulativo, buscando apenas benefícios pessoais, sem nenhum aspecto relacional com a divindade, como acontece com a fé cristã, de focalizar-se no relacionamento correto com Deus. É ritualístico, que acentua os ritos definidos para determinados específicos fins e tem uma múltiplice manifestação de espíritos, que se apresentam através dos médiuns, bruxos e feiticeiros. De acordo com Armon Johnson, que pesquisou as diferentes manifestações das religiões mediúnicas no Brasil, há neste país as seguintes correntes de baixo espiritismo: Umbanda, Quimbanda, Macumba, Batuque, Pará, Xangô, Candomblé, culto do caboclo, e pagelança. Para o autor existe uma diferença significativa entre elas, apesar de todas apresentarem características animistas, tendo como atividade central o estado que os espíritas chamam de incorporação de espíritos, comumente conhecida como possessão, através da qual o mundo dos vivos comunica-se com o mundo dos mortos e dos espíritos. Aguiar Bastos, folclorista brasileiro, tem uma percepção um pouco diferente dessa mesma realidade. Diz ele que os cultos afro-brasileiros, disseminados no Brasil, tomam nomes diferentes conforme a região onde se apresentam. 2 De fato, há pouca diferença entre eles, nos ritos admitidos pelas divindades e nas finalidades a que se dedicam. Diz o autor que eles, de um modo geral, se confundem entre si. Eis a razão por que a macumba no Rio e candomblé na Bahia, Xangô em Pernambuco, canjeira em Minas, Pará e Rio Grande do Sul, e batuque no Norte. A Umbanda difere das demais religiões afro-brasileiras, pois é considerado uma evolução delas, com acréscimo de outros elementos. Edson Carneiro 3 sobrescrito descreve a cosmovisão do baixo espiritismo conhecido como candomblé. Essa bem pode corresponder à cosmovisão de todos os tipos do baixo espiritismo. Diz ele que difere bastante do catolicismo e do espiritismo de Allan Kardec a maneira como a comunhão entre homens, deuses, espíritos e mortos acontece. No catolicismo, a comunhão espiritual é apenas vaga e simbólica. No espiritismo, acontece apenas como um encontro acidental. No mundo do candomblé, porém, os mundos dos mortos e dos vivos se misturam. Os mortos participam da vida dos vivos, ouvindo queixas e apaziguando brigas. Considerados mais sábios e mais experientes, eles passam a aconselhar, confortar, abençoar e prescrever receitas medicinais de acordo com as necessidades e os pedidos. Em sua concepção, seus adeptos podem entrar em contato direto com os mortos e serem assim beneficiados. A Umbanda é uma religião de expressão bastante popular, que vai tomando conta do cenário religioso brasileiro. Ela é a súmula de muitas expressões religiosas de vários elementos raciais brasileiros, aproveitando muitas das heranças espirituais de que os brasileiros tomaram conhecimento no processo da sua evolução histórica. Ela é a síntese que apareceu como resultado do sincretismo afro-brasileiro com o kardecismo. Os antropólogos e os missiólogos cristãos têm estudado o fenômeno universal chamado sincretismo religioso, que é, na realidade, uma tentativa de fazer sobreviver os valores, as crenças e os costumes antigos diante das inovações culturais e religiosas. Assim se expressa Eugênio Neda, e a tendência universal de reinterpretação em que damos um novo significado aos velhos e antigos traços ou feições, e vinculamos os velhos significados aos novos eventos. 4. O mesmo autor define o sincretismo de uma outra forma. Sincretismo envolve uma acomodação do conteúdo, uma síntese das crenças e uma amalgamação das cosmovisões, de tal forma a prover algumas bases comuns para a construção de um novo sistema ou uma nova abordagem. 5. Descrevendo a Umbanda, J. Alves de Oliveira, autor umbandista. 6. Diz que a Umbanda é o resultado da evolução moral de uma lei religiosa. Diz ele que ela foi delineada pelos guias espirituais que previram a decadência do catolicismo, o advento do espiritismo e a evolução do mundo. Os guias espirituais usaram a boa semente da Igreja Católica, os estudos da reencarnação e a lei do karma. Ele diz ainda que a Umbanda não apresenta nenhum preconceito racial e pretende unir todas as raças e elementos de todos os níveis sociais e culturais na terra brasileira. Passemos agora a examinar cada elemento religioso que participou, de alguma forma, da formação da Umbanda. Elementos do sincretismo. Do catolicismo medieval de Portugal. Riolandozzi diz que o catolicismo que criou profundas raízes na cultura brasileira é o que ele chama de tradicional, que se caracteriza por ser medieval, luso-brasileiro e leigo, social e familiar. Ele difere de um outro catolicismo, que chama de renovado, que é caracteristicamente romano, tridentino, sacramental, individual e clerical, que também está presente desde o início da República. Mas o catolicismo importado, que se confunde com a própria expressão cultural do povo brasileiro, é o catolicismo tradicional. 7. Deus Santos. O catolicismo trazido e implantado no Brasil pelos portugueses foi o da Contra-Reforma ou Reforma Católica, que conservou o velho culto aos santos, com muitas práticas e superstições da Idade Média. De acordo com Park Renshaw, o catolicismo medieval, ainda muito presente e vivo em Portugal e no Brasil, consistia em uma crença funcional nos santos como seres a serem venerados, e que são invocados na hora da necessidade. 8. O santo é aquele que, por um lado, protege os cristãos do terror do mundo dos espíritos e, por outro, é aquele que serve de medianeiro entre Deus e o homem,
apaziguando-na sua ira contra o ser humano. O santo é aquele que conseguiu humanizar um pouco a religião cristã, que havia se transformado em algo quase desumano na mente de muitos, devido ao conceito de insaciável justiça de Deus e à inacessibilidade da santidade por ele exigida. Como o Deus dos cristãos permanece muito remoto e transcendente do cotidiano, o santo é invocado para intervir nos problemas diários, para trazer cura e milagres. Ele é o mediador, o intercessor que santifica o apelo humano diante de Deus Todo-Poderoso. A devoção aos santos não foi introduzida pela presença maciça dos sacerdotes, mas, sim, pelos próprios leigos, centralizando o cultivo da fé católica ao redor da própria instituição familiar. Esse cristianismo era liricamente social e mais um culto da família do que uma religião da comunidade, diz Gilberto Freire. 9. Da família nas casas grandes. A colonização do Brasil foi feita não por indivíduos, mas, sim, por famílias que quiseram importar a sua própria sociedade com a sua civilização. Os portugueses tentaram recriar, na nova terra, o país que eles haviam deixado. O sonho de reproduzir Portugal não aconteceu, porém, na nova terra. As associações, como sociedades de vizinhos, a propriedade comunitária, as corporações e a ajuda mútua não funcionaram. Nem a vida religiosa comunitária vingou no Brasil. A agricultura e comercial, na forma de plantações, exigiu um latifúndio com todas as suas consequências, e separou os homens, em vez de uni-los. As unidades familiares tiveram de viver isoladas e desenvolver o seu próprio estilo de subsistência, de produção, de religiosidade e de educação. O isolamento e a grande distância que separavam as casas grandes, as fazendas e os engenhos deram um caráter muito particular à vida dessas famílias, que passaram a ser uma unidade independente, uma espécie de autarquia econômica e autossuficiente. Os senhores do engenho e da grande fazenda de pastagem passaram a se colocar no lugar do fidalgo, cercados de índios e negros, cuja grande parte passou a viver debaixo do mesmo teto. Os filhos, os bastardos, os escravos, os dependentes, os afilhados e outros passaram a fazer parte também da grande família por apadrinhamento pela religião, que fez a função social de juntar a todos, parentes e amigos. As casas grandes então passaram a funcionar como uma unidade não apenas econômica, mas também religiosa. Ela passou a comportar uma capela e um capelão pago e sustentado pelo Senhor, que era o patriarca. O sacerdote encarregado de cumprir as ordens dos bispos de Lisboa ou de Roma, vítima de grande isolamento, passou a ser mais controlado pelo próprio patriarca. A vida espiritual dos católicos brasileiros, nesse tempo colonial, não se desenvolveu em grandes catedrais, nem tampouco em monastérios, nem em igrejas, mas sim nas capelas das casas grandes. Não tivemos clericalismo no Brasil, diz Freire. Os jesuítas tentaram alguma coisa nessa direção, mas seus esforços não vingaram, e foram suplantados pelo nepotismo oligárquico dos senhores de grandes terras e dos escravos. De fato, a vida religiosa revolveu-se ao redor da família, da casa grande, sob o controle do patriarca. Sobre o mesmo assunto, Roger Bastide acrescenta: a transformação morfológica por que passou a sociedade portuguesa, quando transplantada de Portugal ao Brasil, teve uma repercussão longínqua, atingindo o domínio de símbolos, de valores e de ideias religiosas através da criação do que se chamou de cristianismo caseiro, centralizado no culto dos santos padroeiros, do patriarca, e dos mortos da família, que eram enterrados na mesma capela e eram cercados com a mesma reverência. 10. Esse mesmo catolicismo caseiro, centralizado na família, era um instrumento de socialização. As igrejas e as capelas, erigidas por sacerdotes para criar uma comunidade religiosa, eram usadas apenas nos dias específicos das festas dos santos da região, com grande pompa, quebrando o isolamento em que as casas grandes viviam. Diz Riolando Azzi que o catolicismo tradicional ultrapassou as fronteiras do próprio núcleo familiar e passou a expressar-se a nível de comunidade, de sociedade. A religião esteve entre as principais expressões da sociedade colonial. Das festividades. As festas dos santos padroeiros não apresentavam apenas um aspecto religioso e místico, mas também profano. A maneira como os festejos e as danças eram conduzidos era motivo de constante repreensão e escândalo por parte das autoridades eclesiásticas. Quase todas as celebrações de cunho religioso, além da sua função social para juntar, comunicar, quebrar o isolamento das casas grandes, eram um meio para alegrar os escravos, que tinham o seu dia de folga, divertiam-se à sua moda e dançavam à sua maneira. Da feitiçaria. Gilberto Freire, comentando sobre o catolicismo importado pelos portugueses, diz que a bruxaria e a magia sexual, consideradas exclusivamente de origem africana, eram bem portuguesas, produtos do catolicismo medieval misturado com o satanismo europeu, embora elas tenham sofrido a influência africana. Elas se perpetuaram no Brasil de hoje, misturadas com os rituais indígenas e negros. Freire cita Antônio Fernandes Nóbrega, que constatava a mais pura variedade europeia de magia nas mulheres aliadas ao diabo, que praticavam abertamente adivinhações e feitiçaria, em contato com o poder satânico. A maioria dessas práticas estava relacionada aos problemas sexuais de impotência, de esterilidade, e a tentativa de reaver o amor perdido ou conseguir o amor impossível.
O mesmo autor diz que o amor era o maior motivo ao redor do qual a feitiçaria revolvia-se em Portugal. Como consequência natural, feiticeiros, mágicos e especialistas em encanto afrodisíaco foram também transportados para a nova terra para dar forma e conteúdo ao tipo de civilização que se instalava no Brasil. Em Portugal, as pessoas mais ilustres e cultas, religiosas ou não, eram envolvidas com a feitiçaria. A magia sexual portuguesa cresceu-se à cosmovisão maometana e moura, produzindo um cristianismo mais humano e lírico, de acordo com Gilberto Freire, onde o menino Jesus faz as vezes de Cupido e a Virgem Maria se acha mais preocupada com o amor e a procriação do que com o ascetismo e a castidade. Do catolicismo miscigenado. O catolicismo de Portugal já vinha miscigenado desde a Europa, facilitando assim qualquer amalgamação com outras expressões religiosas. Como o cristianismo, o catolicismo português já havia perdido o poder de se guardar puro das futuras acomodações que poderia sofrer no Brasil. A descrição do catolicismo colonial assim foi feita por Paul Pierson. O catolicismo colonial foi um reflexo fiel de uma sociedade na qual se desenvolveu. Dominado pelos senhores das terras, era influenciado fortemente pelas superstições e práticas religiosas dos escravos. Ele era mais festivo do que ético e doutrinário, e a sua figura central era a Virgem e os santos. A devoção a Maria, glorificada como a Rainha do Céu, tornou-se especialmente forte na piedade popular. Ela era tida geralmente com maior poder místico do que Deus e Jesus Cristo. 11. Se, porém, buscarmos uma causa maior que facilite a miscigenação do catolicismo com quaisquer outras religiões, ainda que de natureza contrária às práticas e convicções cristãs, encontrá-la-emos na teologia de Tomás de Aquino, que admitia a possibilidade de salvação em outras religiões. Ele tinha uma visão otimista do homem como capaz de conhecer Deus e suas qualidades inerentes, pelas suas faculdades naturais. A atitude católica quanto ao paganismo é indulgente para com os seus praticantes, à espera de uma purificação paulatina de suas crenças e práticas pagãs para uma total cristianização. Apesar de que os jesuítas, como primeiros catequistas da nossa terra, advogassem a condenação de todos fora da Igreja Católica, a tendência de que outras religiões podem dar ao homem o conhecimento de Deus persistiu. O português não apenas apresentava tendência para um sincretismo religioso, mas também cultural, e era predisposto ao hibridismo, como herdeiro de uma variedade de diferentes raças. Portanto, quando veio ao Brasil ao encontro de índios, que desceram do Planalto Central para as regiões costeiras, não teve dificuldade em se miscigenar com eles. Estando os índios ainda no seu primitivo desenvolvimento social, o cruzamento das duas raças ocorreu com a maior naturalidade, e o Brasil foi povoado por mamelucos, espalhados por todas as partes. O contingente índio é um outro elemento que vai contribuir para uma miscigenação de costumes e práticas religiosas. O culto dos ancestrais índios. O ameríndio veio contribuir na formação do animismo brasileiro com a crença na comunicação com espíritos de mortos ancestrais, o que resultou no culto e devoção a estes últimos. Ao descrever a vida religiosa dos índios brasileiros, Gilberto Freire diz que a vida selvagem indígena era imbuída de animismo, totemismo e magia sexual. E todos esses elementos permaneceram de alguma forma para misturar-se com a prática religiosa do povo. As religiões indígenas que tiveram a predisposição para se amalgamar com o catolicismo medieval dos portugueses e com as religiões negras foram aquelas de tendência mais animista e totêmica. Do mundo dos espíritos. Os indígenas viviam num mundo rico de lendas, cerimônias e crenças espirituais, onde os mortos e os vivos interferem e comungam entre si. O universo ameríndio, diz John Mine, 12 era governado pelos espíritos, onde todos os acontecimentos, como a semeadura, a colheita, a caça, a pesca, a guerra e o ciclo da vida eram precedidos por cerimônias que lhes davam um cunho e um significado espiritual. Os responsáveis e intérpretes dos aspectos sobrenaturais da vida eram os bruxos, feiticeiros, que eram chamados, na maioria das tribos, de pajés. Estes, além de predizer acontecimentos e adivinhar o futuro, eram também curandeiros. Cabia aos anciãos das tribos o dever de preservar a herança cultural e religiosa, narrando às novas gerações as lendas de seus ancestrais. As decisões eram tomadas na base da interpretação dos presságios e da adivinhação. Os índios, habitantes das selvas brasileiras, viviam obcecados pelo medo, tinham crenças estranhas e eram aterrorizados pelos espíritos. Eles criam que as florestas eram infestadas pelos espíritos que se encarnavam em animais e em membros da tribo, vivos ou mortos, para encorajar ou afligir os coitados. Da teogonia. Como sempre acontece em todas as religiões animistas, a teogonia 13 dos Tupinambás comporta a existência de uma entidade que está acima da terra, chamada Moná, com a mesma perfeição que os cristãos atribuem a Deus. De acordo com o franciscano francês André Tevet, 14 essa entidade não tem começo nem fim, tendo existido sempre. É o ser criador de todas as coisas, do céu, da terra, dos pássaros e dos animais. O Deus Trovão, conhecido como Tupã, um herói místico dos antepassados índios, foi considerado pelos missionários jesuítas como Deus cristão, chamado de Pai Tupã. Os espíritos correspondentes aos demônios e ao diabo do cristianismo foram facilmente identificados com os espíritos, geralmente de natureza malévola, que se emboscavam nas regiões mais escuras e escondidas das florestas.
Estes viviam ameaçando, atacando e colocando os índios sob tormentos, e eram tidos como aqueles que causavam a seca, as enchentes, os desastres e as doenças. Jurupari foi identificado como o diabo. Ele costumava habitar em vilas abandonadas e em lugares onde os corpos dos antepassados eram enterrados, de acordo com Frei Capuchinho Ives de Relx. 15. As lendas misturavam-se com a crença, a exemplo dos índios tupinambás, que vê no Saci Pererê o mensageiro dos mortos. O Curupira, de pernas às avessas, protetor e senhor dos segredos da floresta, era caprichoso por natureza e, se não atendido no seu pedido, podia tornar-se vingativo e perigoso. O Caipora era um pequeno caboclo nu, de uma perna só. O seu aparecimento significava presságio de problemas. Entre os espíritos, Urupira, o espírito das águas, que mais tarde se transforma na Yara do nosso folclore. Ela é a mãe das águas, correspondendo à Iemanjá das religiões africanas. Do pajé, quem era encarregado de apaziguar os espíritos e servir de mediador entre eles e o povo era o pajé, temido e respeitado pela própria função. Ele era o intérprete do sobrenatural. Pela sua própria natureza, a vida animista dos indígenas facilitava o desenvolvimento da percepção do mundo dos espíritos. Os anciãos, homens e mulheres de muitas tribos, tinham conhecimento da prática da magia. O pajé, porém, era alguém que conseguia demonstrar habilidade em manipular poderes sobrenaturais, e a sua reputação dependia da precisão de suas predições, adivinhações e curas. Dentre os pajés, os mais poderosos eram chamados de Caraíba de Pajeguaçu, o bruxo com poder de cura. O pajé também apresentava problemas, como abuso de poder, para ameaçar e atormentar os indígenas, sendo seus maus tratos comparados aos tormentos e aflições que o próprio Jurupari, o diabo, lançava às pobres criaturas. Sendo o pajé encarregado de curar e prever a evolução da doença, a sua respiração era tida como possuidora de poderes mágicos, quando reforçada por tabaco e outras drogas. Ele transmitia seus poderes e virtudes quando soprava sobre os pacientes, entoando os seus encantamentos. Outra maneira de curar a doença era o método de sucção, em que o pajé sugava certas partes do corpo para extrair o mal causador da doença. Da evangelização. Ao citar como os jesuítas evangelizavam os índios, Roger Bastide diz que, 16 em primeiro lugar, eles aceitavam alguns valores dos índios não ofensivos à igreja, que poderiam ser retidos e reinterpretados à maneira cristã. Segundo, fazendo um esforço tenaz, chegando até a usar da força para erradicar todos os valores e práticas contrários à fé cristã. Mas a tentativa de substituir os cânticos, tão cheios de gosto pela vida das selvas, pelos cantochões ensinados pelos jesuítas, só poderia causar resultados desastrosos. Estes não apresentavam nenhuma sensibilidade à cultura indígena. As danças e festividades, que eram tão cheias de significado, de simbolismo, de energia animal, de instinto e de interesse, foram relegadas para um segundo plano apenas como uma recordação de uma atividade infantil. Diz Gilberto Freire que os jesuítas procuraram destruir, ou pelo menos castrar, todas as expressões viris da religião, e também culturais e artísticas, que não estavam de acordo com a moralidade católica e as convenções europeias. O que foi preservado na cultura do índio brasileiro foi o que permaneceu, apesar dos padres jesuítas. Eles divorciaram a arte da vida, impedindo que ela fosse uma expressão natural do dia a dia, um prolongamento da vida, uma experiência física, psíquica da vida individual, bem como de um grupo social, para transformar-se em exercício e exibição. Os espíritos e certas atividades eram usados também como um poderoso controlador social, como acontece com muitas culturas tradicionais. A dança diabólica do Jurupari tinha exatamente esta função, de subjugar crianças e mulheres, valendo-se do medo para conservá-las comportadas e disciplinadas. As danças de máscaras eram tidas como algo sagrado, e eles criam que elas transmitiam aos dançarinos poderes misteriosos. As máscaras retratavam animais demoníacos, seres nos quais os mortos haviam sido transformados. Os padres jesuítas ridicularizaram o poder de Jurupari, esvaziando a sua autoridade. Com isso, os índios perderam o maior meio de controle social. Mas o catolicismo implantado pelos padres não conseguiu erradicar o animismo e o totemismo, e até hoje verifica-se a presença de seus resíduos na vida do povo simples, em forma de lenda, de crença e de folclore, queridos sinceramente e temidos com obsessão. Foi nesse ambiente de invocação de espíritos que chegaram os africanos como escravos, com a tradição de invocar os deuses das suas nações. Os deuses africanos. O catolicismo português, que enfatizava a participação dos santos como intermediários entre Deus e os homens, já era para as classes mais simples e incultas, entre a própria raça branca, um politeísmo disfarçado. Assim, os negros teriam todas as razões para confundir os santos católicos com os orixás do seu animismo ou fetichismo. As crenças e as práticas religiosas africanas vieram já amalgamadas entre si, facilitando ainda mais o futuro sincretismo na nossa terra. Da escravidão. A história da escravidão no Brasil remonta a 1570, embora os documentos oficiais tenham sido queimados e uma pesquisa mais precisa e acurada seja impedida de se fazer.
Os critérios empregados pelos portugueses para a seleção de escravos diferiam consideravelmente dos usados pelos ingleses, pois os portugueses estavam à procura da força procriadora. Eram as mulheres sadias e bonitas que atraíam a sua atenção, pois eles as queriam para cruzarem com os escravos, bem como com os próprios portugueses. De acordo com Pedro MacGregor, 17 muitos dos escravos que vieram ao Brasil tinham um físico mais desenvolvido, e eram mais bonitos, inteligentes e cultos. Diziam pertencer à raça superior de maometanos, sabendo ler e escrever em árabe. Não existe nada tão bárbaro como a escravidão. No entanto, o Brasil levou a falsa fama de desenvolver uma das escravidões mais humanas e suaves. Os africanos foram transportados em tribos e nações em massa, e distribuídos de forma a evitar motins e revoltas, não permitindo grandes concentrações de escravos. As 30 diferentes nações pertenciam a 2 grupos culturais, sudaneses e bantus. Os primeiros foram para a Bahia, enquanto que o segundo grupo foi levado para o Rio dos Yorubás. A prática religiosa entre os escravos sofreu grande influência dos Yorubás do grupo sudanês, pela sua teologia avançada, pela sua força intensivamente expansiva, pela sua densidade populacional e pelo alcance da sua língua falada, englobando 3 milhões de pessoas. A mitologia Yorubá era extremamente complexa, um panteão de deuses, um culto administrado pelos sacerdotes e sacerdotisas, cerimônias organizadas de culto e um ritual sistemático. Olorum é o maioral dos deuses, o Deus Supremo, o Deus da criação, o Deus da vida, o Todo-Poderoso, o Espírito. Olorum não é representado por nenhum totem, e nunca foi um objeto concreto de culto. Algumas vezes era identificado com a abóbada celeste que, por sua vez, transforma-se no Deus Céu, tornando-se ele um ser remoto e longínquo, totalmente fora do alcance dos mortais. Assim, a mitologia Yorubá teve de criar intermediários, que viriam ajudar os seres humanos a viver o seu dia a dia. Esses são os orixás, que foram fundidos com os santos católicos, na mente dos escravos. Os orixás são conhecidos por nomes diferentes. No candomblé são chamados de santos, na umbanda são os espíritos pretos velhos e caboclos. Eles não são almas de mortos, mas para alguns são mitos e espíritos da natureza. Apesar de os portugueses exigirem que os escravos fossem batizados antes de desembarcarem no Brasil, a transformação espiritual de pagão para cristão nunca ocorreu na alma africana. Por baixo de uma máscara de religiosidade cristã, imposta de fora, a alma africana chorava de saudades dos seus clãs, de suas famílias e de suas terras. Muitos dos escravos pertenciam a uma linhagem de nobres. Outros criam ser descendentes diretos de deuses e não mudariam suas convicções religiosas apenas por um batismo ministrado com um punhado de água, proferido numa linguagem que eles não entendiam. Não houve catequização eficiente para mudar a cosmovisão e a mentalidade desse povo. A África no Brasil. Os escravos eram trazidos e transportados em grupos de 60, 70 ou 80 pessoas, e passavam a conviver juntas. Como exemplo, num convento na Bahia, foram convocados 400 escravos para servirem 60 irmãs. O fato de permanecerem em grupos foi o que os ajudou a preservar a cultura, o valor, os costumes e a religião africana no solo brasileiro, apesar dos esforços em contrário por parte dos senhores e do governo. Contradizendo as aparências, os escravos não eram integrados, na sua totalidade, nas famílias dos senhores. Naturalmente, eles eram considerados parte da família e, até um certo ponto, eram integrados na vida caseira e, portanto, na vida religiosa. Mas a solidariedade doméstica não conseguiu evitar a diferenciação racial e social. Isso produziu o catolicismo branco e o negro. Nas igrejas e nas capelas havia 2 seções, uma para os brancos e outra para os negros. Assim, eles eram incluídos, mas separados ao mesmo tempo. Compartilhavam da mesma religião, mas como seres inferiores. Todo o calendário nas grandes fazendas era conhecido como cristão, e o ritmo das casas grandes seguia de acordo com o ritmo desse calendário. Os escravos dele participavam, mas sempre como seres inferiores. A própria estrutura social da família patriarcal escravocrata impedia que se expressasse a igualdade cristã entre as raças. A liderança e a participação direta na vida da igreja eram uma prerrogativa dos brancos, forçando a existência, lado a lado, de 2 igrejas, a dos negros e a dos brancos, das celebrações. Ainda que as celebrações religiosas visassem toda a casa, nesses eventos raramente a família patriarcal e os brancos se misturavam com os escravos. E, sendo eles conduzidos em paralelo, os africanos tinham maiores oportunidades para reproduzir suas expressões culturais e religiosas nessas celebrações. Conquanto os brancos acreditassem que os negros estavam dançando em honra e glória à bendita Virgem e aos santos, na realidade a Virgem e os santos eram apenas máscaras. Os passos e ritmos de suas danças faziam parte de um ritual cujo significado não era percebido pelos senhores. Era um meio de invocar a presença dos orixás, os deuses da África. A música de tambores abolia a distância, cruzava o oceano, momentaneamente, revivendo a África e criando uma comunhão dos homens numa mesma consciência coletiva, numa exaltação que uma vez foi frenética e controlada. 18. A motivação que os senhores de engenho tinham,
ao concederem aos escravos tempos para divertimento, nas noites de domingo ou nos feriados santificados pela Santa Mãe Igreja, era puramente de ordem econômica, de acordo com Bastide. O lazer não apenas aumentava a produção dos escravos, mas também lhes dava estímulo para se cruzarem, aumentando assim a procriação e trazendo grandes lucros aos senhores. Estes motivos nem sempre poderiam ser camuflados pelo véu casto da religião, das confrarias. Uma das maneiras dos africanos sobreviverem como nação e preservarem seus valores culturais e espirituais foi a organização das confrarias. Apesar de aparentarem ser apenas um clube social dos escravos, elas tornaram-se uma poderosa organização de controle, conservação e revitalização dos valores culturais, quase suprimidos. As confrarias constituíram uma oportunidade de expressar protesto contra a classe dominadora dos senhores do engenho. Interessante é notar o paralelismo na hierarquia das confrarias e a organização religiosa chamada candomblé. As confrarias de Nossa Senhora do Rosário transformavam-se em candomblé. À medida que o sol se punha, da escuridão emergia a religião africana, cheia de magia e de mistério. Fundadas como expressão da gratidão a Deus pelos escravos libertos, as confrarias eram mantidas com doações de negros em benefício dos que ainda estavam sob o regime, e proviam dinheiro para libertar os companheiros, no que muitas vezes eram ajudadas pelos próprios brancos. Como os africanos viviam da prática do culto aos mortos, o propósito final da confraria, não menos importante do que qualquer outro, era garantir um funeral e um enterro decentes. Uma outra função importante das confrarias foi tornar-se um lugar onde floresceria o sincretismo religioso entre o catolicismo da era colonial e as religiões africanas. Foram nas confrarias de São Benedito e da Nossa Senhora do Rosário que um sincretismo de nível múltiplo iria desenvolver-se. Todos os costumes africanos que poderiam ser adaptados ao catolicismo foram aceitos e reinterpretados, dando-lhes um novo significado. Como muitos dos costumes africanos foram transferidos e revividos nas confrarias, Roger Bastide diz que as religiões africanas foram adulteradas, começando o processo de sincretismo católico africano. Por outro lado, suas atividades ajudaram a conservar alguns valores puramente africanos. O sincretismo afro-brasileiro, o catolicismo brando e suave das casas grandes, sem nenhum policiamento da sua ortodoxia, tornou-se o lugar de encontro e confraternização de duas culturas. Por alguma razão, a política dos senhores dos escravos no Brasil foi de lhes permitir preservar as formas e os acessórios da cultura africana, bem como a sua mitologia. A liberdade de expressões culturais e religiosas lhes era reforçada, que ninguém se escandalizasse se os escravos chegassem a criar os seus próprios reis e entoassem os seus cânticos e dançassem horas a fio de uma maneira respeitável, em certos dias do ano. Nem se eles passassem a se divertir toda uma tarde, depois de ter observado as festas em honra a Nossa Senhora do Rosário, ou a São Benedito, ou mesmo ao santo patrono da fazenda. 19. Como a Igreja Católica havia se transformado numa religião de exterioridade pomposa, com muitas cerimônias, festividades, celebrações, encobrindo os motivos mais torpes dos senhores das grandes casas, bem como ignorando qualquer comportamento imoral e depravado, isso também facilitou a sobrevivência de muitas práticas religiosas africanas. Aos olhos dos africanos, as duas religiões muito se assemelhavam. Como o contato dos escravos com o catolicismo, como o cristianismo, era restrito à pompa e ao cerimonial, às festas e bênçãos, às comemorações com cânticos e danças, e à troca de palavras ritualísticas, a nova religião dos senhores lhes pareceu como a deles. Na África, afinal de contas, as cerimônias religiosas nunca poderiam acontecer sem a dança e os cânticos, ambos partes integrantes da alma da África, não importando a tribo ou a religião professada. 20. A Legião de Santos, que o catolicismo apresentava, foi então facilmente assimilada pelos africanos, chamando-os de orixás, pois os santos tinham essa mesma função intermediária, destacar no box. Para cada problema e para cada caso havia um santo especializado, e era o que acontecia com os orixás. Tanto os escravos comuns como os sacerdotes africanos, misturados ao meio dos escravos, sentiram-se em casa com a religião dos seus senhores e com a liberdade e a condescendência deles. Os sacerdotes entenderam que poderiam continuar a praticar os seus velhos cultos, a sua magia e feitiçaria, desde que satisfizessem as aparências. Portanto, ao providenciarem o altar cristão, cheio de santos católicos, nos lugares mais visíveis, eles não se esqueceram de também colocar, nos lugares mais escondidos os itás, pedras que representavam os diversos orixás, juntamente com fetiches e deuses africanos. A aceleração do processo de aceitação dos santos como orixás, pelos africanos, aconteceu com a chegada maciça dos yorubás. E, assim, Jesus Cristo tinha o equivalente que era o grande orixá, o deus da pureza. São Jerônimo tornou-se Xangô, o deus do raio e do trovão. São Jorge foi identificado com Ogum, São Sebastião com Oxóssi. Maria, mãe de Jesus, tornou-se Iemanjá na mente dos africanos. O diabo foi identificado com Exu. Esse tipo de amalgamação das divindades com os santos católicos permitiu que os sacerdotes africanos realizassem os seus ritos com uma aparência de culto católico, em estilo africano.
Mais tarde o feticismo, o totemismo e a feitiçaria indígena vieram a juntar-se a esse tipo de culto para completar o sincretismo brasileiro, desenvolvendo-se na religião afro-brasileira chamada candomblé na Bahia, macumba no Rio e Xangô no Recife. A religião afro-brasileira, o candomblé. A palavra candomblé é um termo onomatopaico usado para descrever danças africanas, sendo ainda usada no Uruguai, na Argentina e no sul do Brasil. Candomblé significa um culto africano dos negros da Bahia. Significam as grandes cerimônias, onde se homenageiam os orixás e o lugar em que se realizam os cultos africanos. Renato Ortiz 21 diz que candomblé significa a conservação da memória coletiva africana no solo brasileiro, enquanto que a Umbanda é uma expressão da integração das práticas do culto afro-brasileiro na moderna sociedade brasileira. Ninguém tem ilusões de encontrar, no candomblé, uma forma pura de religião africana. Para ele a África continua sendo a fonte privilegiada do sagrado e do culto aos deuses negros. O candomblé não é apenas uma seita mística, diz Bastide, 22, mas sim um pedaço da África plantado em terreno brasileiro. Ele vê no candomblé uma expressão de resistência social dos negros contra a exploração e opressão dos brancos. Resistência essa que, não podendo ter um colorido político, assumiu a forma religiosa, a única opção deixada para tal. O candomblé é uma comunidade fechada, um mundo em si mesmo. Sua hierarquia é bem organizada, sem nenhum governo central que coordene as organizações. A autoridade máxima em cada candomblé é exercida pelo seu líder, Pai ou Mãe de Santo, cujo poder é absoluto, não podendo ser desafiado por ninguém. Da cosmogonia, os cultos africanos, que criaram raízes no Brasil, têm procedência Jeje-Nagô, Mali e Bantu, com suas características próprias. A grosso modo, porém, adotaram a cosmologia dos Yorubás, como Deus Céu, ou Deus Natureza, e as divindades secundárias, os orixás. Sempre houve a tentativa de identificar Olorum com o deus do monoteísmo judeu-cristão, e aceitar a ideia de que os africanos estariam familiarizados com o conceito do Deus único. Contudo, a concepção de um Deus supremo é bem típica do politeísmo, representando a natureza, o céu, o sol, e tem um lugar medíocre nas devoções dos seus fiéis. Olorum não possui imagem, nem lugar para se adorar, nem fetiche. Por estar tão longe, inatingível e inacessível, os africanos criaram os deuses que entram em comunicação com os seres humanos, no convívio com a realidade do dia a dia, os orixás. Estes, como divindades, funcionam como intermediários entre Olorum e os homens. Entre os orixás, podem ser citados o Batalá, ou orixá maior, Oxalá, com caráter bissexual, simbolizando riqueza e fecundidade, sendo a concha o seu fetiche, Xangô, o orixá mais poderoso, temido e respeitado, por ser o que rege o trovão, sendo a pedra do raio o seu fetiche, Exu, o representante das potestades contrárias aos homens. É uma divindade fálica que exigia sacrifícios humanos na África, mas que no Brasil se contenta com certos animais. Ainda, Ogum, a divindade da guerra, tendo como fetiche um fragmento de ferro, Oxum, Iemanjá e Ansan são orixás das águas, Oiá é orixá do vento e da tempestade, mulher de Xangô, Oxum maré é o arco-íris, Yanamburucu ou Naramburucu, é a mais antiga mãe d'água. Oxóssi, o santo protetor do terreiro, deus dos caçadores, é representado por um arco atravessado de flecha. Omulu, ou Chapanã, é o orixá da varíola, um orixá malfazejo que exige sacrifícios de galo ou de bode, e que toma conta das encruzilhadas, junto com Exu e Ogum. Os orixás passaram por modificações no Brasil, acrescentando-se outros tantos, e hoje há uma infinidade deles. Acredita-se que todos eles viveram na África e foram transportados de lá para cá e sincretizados com os santos católicos. O povo negro, superficialmente catequizado à fé católica, incapaz de compreender o monoteísmo, e não conseguindo abandonar a sua herança espiritual, incorporou os santos católicos ao seu mundo místico do ritual. A liturgia dos candomblés é de origem Jeje-Nagô. Por muito tempo, os terreiros desses cultos estavam escondidos num lugar de difícil acesso, mas para evitar a batida policial. Inicialmente, o lugar de culto afro-brasileiro era chamado de candomblé ou macumba, passando hoje a significar o próprio culto fetichista afro-brasileiro do candomblé. Os sacerdotes yorubás eram chamados babalaôs ou babaloalôs. Conhecidos como candomblezeiros ou macumbeiros, comumente são os pais de santo. Babalá significa patriarca, derivado de pai, daí o nome pai de santo, sendo essa função quase sempre executada por velhos negros, descendentes diretos de africanos. Há também sacerdotisas, mães de santo, donas do terreiro e líderes das sessões no Brasil. Na África, não se concebia tê-las como tais, pela posição da mulher, considerada inferior à dos homens. As filhas de santos são mulheres escolhidas pelos espíritos guias para dedicarem a sua vida inteira a serviço deles. Originalmente, em Daomé, 23 eram esposas de santo e, na África, elas dedicavam-se à prostituição sagrada dos templos. Uma das funções dos babalaôs é a iniciação das filhas de santo, o que é feito com banhos de ervas e com um período de reclusão na camarinha, um quarto isolado para esperar o espírito manifestar-se. É feita ainda a raspagem de cabelo de todo o corpo, e então se faz o que os negros chamam de efum,
colorir o corpo com tintas, de preferência da cor do seu espírito, uma espécie de tatuagem. Depois sujeita-se a um período de 6 meses a 1 ano, tempo em que a candidata tem que se abster totalmente de relações sexuais e de certos alimentos. É um período em que a candidata aprende a tornar-se instrumento do espírito, sendo amansada por ele, para poder satisfazer aos caprichos dele. Aguiar Bastos afirma que há casos de incompatibilidade espiritual entre os espíritos e as filhas de santo, causando problemas a elas. 24 Depois desse período, a filha de santo é aceita, publicamente, como feita, para poder dançar em qualquer festividade nas sessões de candomblé. Quando ela é possuída pelo seu espírito, veste-se de acordo com o seu santo, para dar suas consultas às pessoas. Na festa pública de candomblé há sacrifício de animais, seja galo, bode ou pombo, cujo sangue é regado nas pedras fetiches dos orixás. Um despacho exu é feito para que ele não venha perturbar a celebração. A música com cânticos especiais ao som de atabaque, para chamar os orixás. A incorporação dos espíritos pelas filhas de santo. A dança dos orixás, através das filhas. A consultas, conversas e bênçãos dos orixás. Assim, essas entidades são cultuadas, aplaudidas e homenageadas. Depois de sua exibição, os orixás se retiram e as filhas voltam ao seu estado normal. Do aspecto mágico, o culto do candomblé é considerado como fetichista por estudiosos e pioneiros do africanismo, como Raimundo Nina Rodrigues, 25 Arthur Ramos, 26 Edson Carneiro, 27 até por estudiosos modernos, como Aguiar Bastos, embora haja muita discussão ao redor do termo fetichista. Estarei usando o termo com o sentido de mágico. A palavra fetiche vem de feitiço, um elemento indispensável para a magia. Magia é um meio que os homens, chamados primitivos, usam para influenciar as forças da natureza, utilizando-as para o bem ou para o mal, através da música, do canto, da dança e das orações mágicas. Os portugueses chamaram de feitiços artefatos africanos, apontando a função dos objetos sagrados como receptáculos das divindades. Assim, até as estatuetas começaram a ser chamadas de feitiço. Este nome não só se estendeu a todos os objetos de adoração, como também às práticas de fazer o bem ou o mal, e a toda e qualquer aliança com as forças sobrenaturais, sejam boas ou malignas. Quando se diz que o fetiche de Iemanjá é uma pedra marinha, isso significa que essa pedra é a sede das forças da deusa das águas. O feitiço é um meio para se manipular a situação com a ajuda do poder sobrenatural. Usa-se, geralmente, para se livrar de problemas ou vingar-se de alguém, enviando-lhe uma maldição ou desgraça. Assim, os feitiços podem ser divididos da seguinte forma, de acordo com Aguiar Bastos: 1. Feitiço despacho. 2. Feitiço divindade. 3. Feitiço amuleto. 4. Feitiço alimento. 5. Feitiço transporte. Nina Rodrigues classificou os feitiços em direto ou material e simbólico ou indireto. O material pode ser exemplificado com aquilo que o feiticeiro prepara para fazer o sujeito ingerir, resultando uma ação nociva e física sobre o organismo. O feitiço indireto ou simbólico é aquilo que hoje comumente é conhecido como despacho ou ebó em candomblé. Consta de um pequeno embrulho contendo certas comidas, algumas vezes dinheiro, pedaço de pano, animal preto, fragmento do vestiário da vítima, etc., e deve ser deixado numa encruzilhada. Um dos objetivos principais desse tipo de feitiço, ou ebó, é a troca de cabeça. O feiticeiro consegue atribuir ao ebó todas as desgraças, como a doença, as tribulações, o desemprego, os desgostos dos quais deseja se livrar, transferindo-os à pessoa que tocar no feitiço ou passar pela encruzilhada, embora o feiticeiro não tenha avisado ninguém, em particular. Todavia, pode-se fazer feitiço visando um malefício a uma determinada pessoa, devendo o ebó ficar na passagem da vítima. O feitiço divindade é um objeto que representa o orixá, podendo ser metal ou pedra. Crê-se que esse fetiche possui poder que atrai o orixá, sendo ele consagrado ao mesmo, numa cerimônia especial. O fetiche amuleto é confeccionado para proteger os fiéis nas horas de perigo, do mal-olhado, do encosto. São os patuás e os breves que desempenham o papel de amuletos. Para a confecção desses patuás, são usados os elementos prescritos pela liderança do candomblé. O feitiço é composto de comidas especialmente oferecidas aos santos, depositadas nos lugares designados para cada orixá. Eles absorvem os seus aromas, recebem delas a energia necessária para satisfazer o desejo do ofertante. Os orixás têm suas preferências, tornando-se muito exigentes em suas demandas, que muitas vezes exigem o sacrifício de animais. O feitiço transporte é dirigido, à distância, aos alvos do encantamento, pedindo que os orixás se transportem até a vítima ou paciente para fazer o mal ou o bem. O curandeirismo, ou a assim chamada medicina mágica, e ainda praticada, especialmente através de banhos de ervas e rezas mágicas. O diagnóstico da enfermidade é feito por babalaôs, ou pais de santo, jogando búzios e interpretando-os, de acordo com a sua posição. Tudo isso, diz Edson Carneiro, 28, veio originar o fenômeno do curandeirismo no Brasil. Assim expressou-se Merville Escovitch, pertence aos poderes mágicos a adivinhação,
o desejo de saber o que aguarda o futuro, o porquê das coisas não darem certo, e a expressão do homem querer contornar a sua situação ou controlar as forças do sobrenatural. 29. O sacerdote nas religiões primitivas é o mago, o adivinho, o homem medicina e o curador. Há dois meios de adivinhação. O primeiro, através dos elementos externos ao homem, como a interpretação da posição das estrelas, e outro, através de espíritos que se incorporam nos médiums ou nas filhas de santo. No caso do candomblé, da descida dos santos, a possessão das filhas de santo pelos orixás é um acontecimento central no candomblé. Através desses orixás, que descem ou possuem as filhas de santo, são praticadas as curas, a adivinhação, as consultas e a feitiçaria, para o bem ou para o mal. Nina Rodrigues chama o estado de possessão de êxtase religioso ou sonambulismo provocado, que é comumente referido como estar em estado de santo. Arthur Ramos, 30, também estudando a possessão no meio dos negros do Brasil, diz que os cultos sincretistas e espírito bantu a chamam de manifestações de um espírito. Ele a define como a manifestação de um orixá numa pessoa, iniciada ou não, dentro ou fora do candomblé. A possessão pode ser provocada ou espontânea, sendo a primeira aquilo que acontece quando o estado é conseguido por evocações especiais pelo pai ou mãe do terreiro. O objetivo é deixar a entidade falar, dar mensagens e ditar as vontades do espírito, através dos seus cavalos. A possessão espontânea acontece sem nenhum preparativo prévio. Edson Carneiro chama o estado de possessão fetichista de estado especial, por onde acontece a união do primitivo com o mundo exterior e, de acordo com Renato Ortiz, 31ª filhas de santo dançam sob o ritmo invocativo dos tambores que batem incessantemente, até caírem elas no chão, simbolizando a morte do cavalo e o aparecimento do orixá. Nesse estado, a filha de santo é conduzida para a sala do santo e é vestida de acordo com a vestimenta do santo incorporado, e assim começa a dança, no passo e no ritmo característico de cada santo ou orixá. O transe e a dança são uma repetição simbólica da história dos mitos africanos, do sincretismo. O candomblé é o resultado do sincretismo dos deuses africanos com os santos católicos, havendo, em certos momentos, a participação dos espíritos indígenas nos candomblés dos caboclos. Destacar no box. Bastos explica o sincretismo dos deuses africanos com os santos católicos em dois movimentos. O primeiro, quando os deuses africanos, os orixás, tomam novos nomes, extraídos do panteão católico. O segundo movimento, quando a figura da igreja romana toma nome junto com um nome africano, e apresenta-se no altar dos orixás. Um exemplo do primeiro caso é Xangô, que se passa por São Jerônimo. Do segundo, é o caso de Anamburucu, Nanamburucu, fusão de Santa Ana. Nanã significa vó, e Burucu, que vem de Urucu, significa mal. É um santo que pode fazer o mal, se não obedecido, tomando até as características do deus africano. Arthur Ramos cita Gustavo Libon, que diz que as crenças adotadas sofrem transformações no seu processo, pois elas não podem mudar bruscamente, nem passar de modo indiferente de um povo para outro. Explica ele que as conversões, na realidade, são apenas aparentes, pois as crenças adotadas sofreram transformações para se colocarem em relação com as velhas crenças que vieram substituir. Roger Bastide sugere uma explicação psicológica para o sincretismo afro-católico, afirmando que o complexo de inferioridade negro foi uma das razões de trocar a fidelidade de orixás pelos santos católicos, pois estes eram deuses de uma classe superior, dominadora. Aguiar Bastos, porém, afirma o contrário, dizendo que a receptividade dos santos católicos no panteão africano não significa capitular, dentro do processo imitativo, por parte dos africanos, pelo contrário, que é uma expressão da sua sagacidade de aprisionar os santos católicos, já que os senhores brancos tinham, de alguma forma, feito os prisioneiros dos seus corpos. Eles aprisionavam os seus santos, para manipulá-los e pô-los a seu serviço. O processo de sincretismo ocorreu então no contexto de identificação e assimilação, diz Aguiar Bastos. Outros, porém, sustentam que o sincretismo das religiões africanas com o catolicismo não aconteceu na mesma base mas, sim, com base numa associação. Os orixás nunca poderiam ser identificados com os santos católicos, e assim eles nunca poderiam ser substituídos. Na amalgamação de duas ou mais religiões existe o processo de enriquecimento de uma e degradação da outra. Arthur Ramos diz que o fetiche foi quase esquecido e substituído pelos ídolos dos orixás. Por outro lado, o catolicismo degradou-se com a incorporação de grosseiras manifestações das religiões africanas. Lembremos-nos de que o catolicismo português era medieval, com as práticas supersticiosas e populares da Europa medieval, portanto, não muito diferente das religiões africanas, que certos africanistas chamam de paganismo ou primitivismo. O processo de sincretismo é um fenômeno universal. A procura de pontos comuns ou semelhanças no processo de aprendizado e de assimilação de uma cultura é algo muito normal, um meio que facilita o processo de comunicação. O povo, não esclarecido ou doutrinado, logicamente é levado a identificar ou associar os seus deuses com os santos de outros. É uma grande realidade as divindades africanas serem incrivelmente persistentes em todos os lugares onde acontece o sincretismo. Parece que os elementos mais tradicionais persistem em permanecer,
pela incapacidade dos povos mais primitivos de captarem novas noções e conceitos diferentes, quando não comunicados adequadamente. A religião é uma resposta emocional aos poderes sobrenaturais e desconhecidos que o ser humano não consegue controlar. Assim, o candomblé transforma-se num meio de manipulação dos espíritos para o homem traçar o seu próprio destino. Os deuses fetichistas partem do chão para se misturarem no dia a dia com os seres humanos, embora sua morada seja o além. O cristianismo intelectualizado havia afugentado o seu Deus e tinha feito dele uma entidade inacessível e inatingível. Mesmo a mente mais racionalista dos intelectuais brasileiros estava em busca de algo tangível no ambiente mágico do Brasil. Da Europa, para onde os seus olhos repousavam, veio o espiritismo kardecista, trazendo a resposta. Final do capítulo 1 de 10. Deuses da Umbanda, Nelzit Oca.